O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado oficialmente. A proclamação foi feita pelo Papa Pio IX e em seu decreto ele afirma que pelos merecimentos da paixão e ressurreição de Cristo e por ação especial de Deus, a mãe de Jesus foi livre do pecado original desde o começo de sua vida, ou seja, desde o momento em que foi concebida. Nossa Senhora mesmo confirma isso, 4 anos depois ao aparecer em Lourdes para Bernadette Soubirous. Em Lourdes, Nossa Senhora disse a Bernadette: "Eu sou a Imaculada Conceição." A expressão Imaculada Conceição significa ser concebida sem a marca do pecado original. Se isso não basta para dar um certificado de garantia à aparição de Maria Catarina Labouré, outros fatos que aconteceram depois o darão de sobra. Passados poucos meses após as aparições, Catarina Labouré foi transferida para um asilo de velhinhos chamado Éguin 12, em outro bairro de Paris. No asilo, ela se dedicava ao cuidado dos idosos, obedecendo à vocação da congregação de São Vicente de Paulo. Porém, em seus momentos de oração, uma voz a inquietava dizendo: "É preciso cunhar a medalha." Catarina tinha um confessor que se chamava Padre Aladel. Ela falou a ele sobre este pedido de Maria. Padre Aladel resistiu em acreditar que a voz vinha realmente de Nossa Senhora, mas por fim resolveu consultar o arcebispo de Paris, que na época era Dom Jacinto Luís de Quelen. O arcebispo, depois de ouvir a história, conversar com Catarina e submeter tudo a um longo processo de discernimento, autorizou que as medalhas fossem cunhadas. Em 1832, aconteceu que uma violenta epidemia de cólera infestou Paris e levou à morte mais de 22 mil pessoas. Nessa mesma época, o padre Aladel tinha mandado cunhar o primeiro lote de 2.000 medalhas, que foram à congregação de São Vicente. As medalhas as irmãs passaram mais do que depressa a distribuir as medalhas ao povo. Era o mês de junho e estava bem no meio da epidemia, então curas milagrosas começaram a acontecer, livrando um grande número de pessoas da morte, e junto com as curas verdadeiras, conversões e inúmeros depoimentos atestando a proteção de Deus para aqueles que usam a medalha. Por tudo isso, a devoção se alastra velozmente. O povo de Paris começa a chamar a medalha de milagrosa. Foi tudo tão impressionante que em 1834 já tinha mais de 500 mil medalhas oficialmente cunhadas. No ano seguinte, elas já eram mais de 1 milhão. Em 1839, o número passou de 10 milhões. Em 1876, quando Catarina Labouré faleceu, mais de 1 bilhão delas haviam sido cunhadas pelo mundo. Imagine o número infinito de fiéis. Rezou e reza a jaculatória ensinada por Maria Santa Catarina. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esse grito, sem dúvida, ecoou em Roma, e ele certamente influenciou o Papa na decisão da proclamação do dogma especialíssimo da Imaculada Conceição. Alguns anos mais tarde, o Papa Pio XII escreveu: "Essa piedosa medalha foi, desde o primeiro momento, instrumento de tão numerosos favores, tanto espirituais como temporais, de tantas curas, proteções e, sobretudo, conversões, que a voz unânime do povo chamou-a desde logo, medalha milagrosa. Pedimos então à Virgem das Graças que derrame as vossas graças sobre nós, e clamamos e ecoamos a uma só voz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós."